Boa noite, é uma alegria poder estar aqui de novo com vocês, nesse momento tão especial, onde nós podemos dedicar a Deus o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e nós podemos também receber do Senhor a palavra que Ele tem para nós, que Ele tem para o nosso coração, palavra que nós precisamos ouvir dele para as nossas vidas. Gostaria de compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus que tocou meu coração durante essa semana e é o menor texto da Bíblia. É o Salmo 117, que diz assim: Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações. Que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. São 2 versículos e eu fiquei pensando como o salmista dedicou esse tempo para escrever 2 versículos exclusivamente de louvor e adoração a Deus. Eu percebi que ele não colocou nada além do louvor. Ele não pediu nada, ele não lamentou nada. Ele agradeceu e ele convidou a todos que louvassem a Deus, porque o seu amor é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Eu convido nesta hora você a fazer o mesmo, a louvar a Deus por tudo que Ele tem sido e feito na tua vida. Um versículo que também me chama muito a atenção está no capítulo anterior, no 116, o versículo 12 diz assim: Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Para mim, a resposta desse versículo está no capítulo 17. É louvar a Deus. O que nós podemos dar de melhor a Deus é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a entrega total da nossa vida a Ele, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Ele é o nosso Deus, pertencemos a Ele e o amor dele nos constrange a cada dia. Então, que você possa parar para pensar em tudo de bom que Deus tem te dado. Que você também possa pensar quanto tempo você tem dedicado a Deus louvando e agradecendo, e quanto tempo você tem dedicado pedindo, lamentando e simplesmente lembrando apenas daquilo que ainda não foi feito e se esquecendo das coisas maravilhosas que Deus já fez. Então, que a gente possa ter o nosso coração cada dia mais agradecido a Deus e dessa forma louvar Ele a cada dia por tudo de bom que Ele tem nos dado e por tudo que Ele é para nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos ou pedimos. E que o Senhor nos ajude e nos ensine a orarmos, louvando o Senhor, adorando o Senhor, não apenas nas nossas orações, não apenas, Senhor, durante os cultos, não apenas nas nossas devocionais, mas que a nossa vida, que o nosso estilo de vida possa ser um estilo que te louve, que te adore, que transborde da tua alegria
para que todos os que olhem para nós possam ver em nós a tua vida, o teu amor e a tua fidelidade. Nos ajude, nos ensine a te adorar, que possamos nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios do teu Espírito Santo. É a nossa oração e muito obrigada por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez e fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Olá, eu gostaria de te fazer um convite. Agora no mês de setembro nós vamos ter a celebração do 4º ano do projeto IPI Bom Jesus. Então você é convidado para estar nos acompanhando. O nome da série é 4 anos, 4 pilares. Confere aí como vai ser ela. A IPI Bom Jesus quer ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. Estamos completando 4 anos. E apesar dos novos desafios que a pandemia nos trouxe, queremos continuar trabalhando pelo nosso objetivo. Trabalhamos com 4 pilares. Em Cristo, cremos que a graça de Deus transforma tudo. Em Cristo, construímos a esperança para um mundo melhor. Em Cristo, buscamos a amizade transformadora com Deus. Em Cristo, amamos as pessoas e a cidade. Série de mensagens de setembro, 4 anos, 4 pilares. Queremos convidar você a nos conhecer melhor e a fazer parte desse projeto. Legal, né? Então, além da celebração de 4 anos, nós vamos estar também pensando no Tempo da Criação, que é um programa onde nós vamos lembrar da criação de Deus e do meio ambiente. Eu vou pedir para Raquel,
que é a coordenadora do movimento Renovar Nosso Mundo, que explique para nós um pouco sobre isso. Olá, queridos e queridas da IPI Bom Jesus, aqui é a Raquel Arouca, coordenadora do movimento Renovar Nosso Mundo, e a pedido do meu querido amigo Vinícius, eu venho aqui deixar um recado para vocês sobre o tempo da criação. O que é o tempo da criação? É o momento onde cristãos do mundo inteiro se unirão para orarem e agirem pelo cuidado da criação. Ele acontece de 1º de setembro a 4 de outubro. E como é que eu posso participar? Eu posso participar como indivíduo e também posso participar como igreja, como uma comunidade. E o que eu posso fazer? Como é que eu posso participar? Junto com o tempo da criação, vem um guia de celebração, onde tem várias sugestões de atividades, desde uma oração, uma liturgia, um sermão contextualizado para o tema, até mesmo atividades como plantio de árvores, caminhada contemplativa. Temos também um guia para as crianças com sugestões de atividades voltadas para o público infantil. Então é um material onde você pode ter muitas ideias do que fazer durante o tempo da criação. Todo esse material está em nosso site, Renovar Nosso Mundo Brasil. Vinícius pode deixar aqui depois o link. E qualquer outra dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Finalmente, é hora de nós sermos ministrados pela Palavra de Deus. Quem vai trazer a mensagem hoje é o pastor Timóteo. E ele é uma pessoa muito especial para nós, porque é um teólogo conhecido no mundo inteiro e tem escrito vários livros. E ele sempre trata, entre outras coisas, da nossa responsabilidade como igreja com a sociedade. E eu creio que isso tem muito a ver com o nosso projeto e com a celebração de 4 anos que nós teremos agora em setembro. Então, acompanhe aí o pastor Timóteo. Olá pessoal, uma alegria poder falar com vocês. Mandamos o nosso abraço, eu e a Marta, para vocês. Estamos com saudades. Aliás, imagino que está todo mundo com saudades de todo mundo, né? Nesse ano louco, né, de pandemia. Certamente Deus está nos ensinando coisas importantes sobre a vida, sobre relacionamento com nossa família, sobre o cuidado da criação. Hoje eu tenho uma mensagem que eu queria trazer para vocês sobre que tipo de igreja nós almejamos ser. O pastor Vinícius me falou que vocês vão estar falando sobre esse assunto, então resolvi trazer algumas reflexões a partir de uma igreja modelo, a igreja de Jerusalém. Certamente uma igreja que começou muito bem, muito forte e serve de modelo para todos nós. É um ideal, né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias ou simplesmente me acompanhar aqui na leitura de Atos. Nós vamos ler os versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que reportagem incrível, né? De uma igreja incrível que serve de modelo para nós. Serve não só pela nossa avaliação, mas até mesmo pela avaliação de Lucas. Lucas nos traz essas palavras a respeito da igreja de Jerusalém e como havia
se iniciado a partir do derramamento do Espírito Santo sobre as suas vidas. Então ele nos traz esses detalhes justamente para nos encorajar e para nos servir de modelo. Talvez de todas as igrejas do Novo Testamento, aquela a quem mais nos lembramos mais é justamente essa igreja de Jerusalém. Talvez aconteça por causa do empolgante relatório de Lucas nos capítulos iniciais do livro de Atos. Foram os primeiros dias do movimento cristão. E como sempre, os primeiros dias sempre são cheios de alegria, ousadia e de esperança. Afinal de contas, o Espírito Santo de Deus havia se mostrado de modo bem concreto no dia de Pentecostes, em Atos 2, como Jesus havia previsto lá no final do Evangelho de Lucas e no início do livro de Atos. Isso aconteceu depois de 40 dias em que Jesus estava dando um ensino para essa igreja a respeito do seu novo governo que ele estava se estabelecendo, o governo que se chamava o Reino ou o Governo de Deus. Logo, poderia só começar bem com todos esses ingredientes. Agora, uma pequena reflexão, né? Quais eram as características desta igreja? Características que servem de modelo para você e para mim, para todas as nossas igrejas. Ideais para qual nós estamos caminhando, que a gente almeja, tá? De que maneira essa igreja de Jerusalém servia de modelo para a nossa igreja? À medida que a gente vai contemplando, né? Como que Deus quer que seja a igreja presbiteriana independente do Bom Jesus. Primeiramente, uma igreja modelo vive e age pela graça e pela misericórdia de Deus. Não só nós nascemos pela graça de Deus e não por nossos meros méritos, mas nós vivemos diariamente por esta mesma graça. É um detalhe muito importante, porque na igreja a gente prega muito que a gente é salvo pela graça, mas a gente deixa de falar que nossa salvação que se desenvolve ao longo da nossa vida também ocorre pela graça de Deus. Agora, quando fala da graça de Deus, a gente geralmente pensa no apóstolo Paulo. E nessa altura do campeonato, em Atos 2, Paulo ainda era Saulo, o fariseu que perseguia a igreja. Por esse motivo, ele ainda não estava ensinando sobre essa doutrina da graça de Deus. Contudo, não se deve pensar que este era um ponto de ensino criado por Paulo. É certo que Deus o usou grandemente para esclarecer, desenvolver, explicitar esse ensino, especialmente através das suas cartas aos Romanos e Gálatas, mas não para inventar este ensino. Há fortes indícios de uma compreensão rudimentar da graça de Deus na igreja de Jerusalém, certamente no seu nascimento, mas também na sua vida contínua. Por exemplo, vemos a graça e a misericórdia de Deus nos ensinos de Cristo sobre o reino de Deus. A linguagem do reino era uma linguagem própria de Jesus e por isso mesmo própria da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, que recebeu esse ensino. Foi o próprio Messias que ensinou essa igreja durante 40 dias sobre o reino de Deus, em Atos 1, 1 a 6. Observe que os evangelhos dizem sobre o reino de Deus e perceberá um ensino sobre a graça. Por exemplo, Jesus contrapõe o conceito do reino ao conceito farisaico da lei. Viver no reino
é viver pela graça e pela misericórdia divinas, como Paulo reconheceu mais tarde. O reino de Deus não pode ser regulamentado. Este é o papel da lei. Na verdade, é algo que a igreja precisa ouvir. Uma igreja modelo não nasce por regulamentação, e sim por uma certa espontaneidade. Vamos desenvolver isso. Não pode ser regulamentado, pois aparece, cresce e alcança de modo surpreendente o seu crescimento pela graça e pela misericórdia de Deus. Este ensino estabelece o pano de fundo para o dia de Pentecostes e o nascimento da igreja. Em sua pregação para as multidões, Pedro também reconheceu que Deus ressuscitara Jesus, em Atos 2:32. E a ressurreição é justamente a base para a manifestação da graça, já que a lei condena quem morre pendurado em madeiro. Como se contorna a lei que é dada por Deus, que condena a maneira que Jesus morreu? Somente pela ressurreição, que é restritamente um fenômeno divino. O diabo só consegue criar zumbis, é o mais próximo que chega. E a ressurreição é a prova inegável de aprovação por Deus. Por isso a ressurreição é fruto de graça, não lei. E uma vida ressurreta em nós, para nascermos de novo e para vivermos a vida em Cristo, só pode ser pela graça. Finalmente, a igreja vivia essa graça e misericórdia. Assim como Deus fora misericordioso com eles, eles também foram uns com os outros. Repartiam o que tinha uns com os outros. Vocês se lembram de Alelão, né? Assim, eles demonstravam para o mundo, antes mesmo de anunciar verbalmente o Evangelho, que Deus estava fazendo uma nova criação, um novo fenômeno. Estava mudando o jeito que a humanidade funciona através dessa nova humanidade, a igreja, e também como o próprio planeta deveria funcionar. A igreja tinha o que anunciar porque eles viviam o Evangelho. Isso é muito importante. A igreja modelo é uma igreja que vive o Evangelho e o Evangelho da graça. Muito antes de anunciar, você é salvo pela graça como eu fui salvo. Muito mais do que isso, e além disso, nosso anúncio é: eu fui salvo pela graça e olha a minha vida. Minha vida continua, a vida da nossa igreja é uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus na nossa comunidade e nas nossas próprias vidas. A segunda característica de uma igreja modelo, conforme o exemplo da igreja de Jerusalém, deve ser uma igreja de oração e de adoração. A igreja de Jerusalém adorava adorar. Seus membros se reuniam, oravam e adoravam a Deus. Nós lemos em Atos 2 e também em Atos 4. A igreja tremia de tanta força de oração e de louvor à adoração. Eles entendiam que seu papel era fazer conhecida a glória de Deus por toda a terra. E, portanto, erguiam o papel da adoração no culto. Nossos cultos devem ser caracterizados antes da palavra pelo culto. Agora eu sei que isso já levanta um monte de bandeira vermelha na cabeça da gente. Claro que a palavra tem um lugar importante. A Reforma Protestante resgatou isso. Mas o culto
antes de mais nada, precisa ser culto, precisa ser adoração a Deus. A própria entrega da palavra, o que eu estou fazendo nesse momento, precisa ser um ato de culto, de adoração. Precisa estar movendo seus corações. Deus queira, né? Terceiro ponto. Uma igreja modelo, conforme os moldes da igreja de Jerusalém e outras igrejas no Novo Testamento, deve se caracterizar por uma liderança múltipla e por uma vasta distribuição do ministério. A igreja de Jerusalém mantinha a liderança dos 12 discípulos, agora são apóstolos, com toda a sua diversidade. Praticamente a única coisa que os apóstolos tinham em comum era a sua etnia judaica e, em boa parte, a condição material e social mais humilde. Fora disto, eles eram muito diferentes, de diversas profissões e personalidades. No entanto, todos eles tinham algo muito maior em sua história de vida, a sua convivência com Jesus. Tanto isso quanto a sua diversidade de formações eram essenciais para refletir o alcance universal do governo de Deus. Eu vou repetir isso. A diversidade de formações e até mesmo de personalidade eram essenciais para refletir a abrangência universal do alcance desse novo governo de Deus, né? O governo de Deus não é para alcançar só um clube de gente que pensa igual. Nós temos conflito na igreja, temos vários pensamentos, várias personalidades que às vezes dá uma dor de cabeça para as pessoas, para você e para mim. Mas não deveria dar dor de cabeça. A gente tem que reconhecer que nisso Deus está alcançando a todos. Todos. Sim, que tenhamos o mesmo pensamento. Paulo diz para nós em Filipenses. Mas o mesmo pensamento de uma diversidade de maneiras de refletir e de pensar, e de dons e de ministério. Tudo isso faz parte dessa diversidade. Agora, não pensa que com essa diversidade de liderança que os apóstolos faziam tudo. Não, o que nós lemos é que todos continuavam firmes. Todos os que criam estavam juntos e unidos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Além dessa ampla participação, foi da igreja de Jerusalém que nasceram os primeiros líderes auxiliares, chamados naquela época de diáconos, parecido com o que nós chamamos de diácono hoje. Eu não estou querendo dizer que são iguais, porque aqueles diáconos foram evangelistas desde o início, enquanto cuidavam do rebanho. Essa questão de evangelismo não faz tanta parte na nossa Constituição. Na nossa Constituição faz, mas na nossa prática não faz. Os diáconos eram evangelistas e cuidavam do rebanho. Ou seja, o ministério era colocado nas mãos de todos, não apenas os apóstolos. Quarto ponto. A igreja modelo, a igreja missional, deve ser guiado pelo Espírito Santo. É quase redundante dizer que essa igreja viveu pelo Espírito. O Espírito é assunto da ordem de Jesus, em Atos 1:2. Ele é promessa do poder na vida dos discípulos, em Atos 1:8, 2:18. E é o que os tornam eficazes. A vida guiada pelo Espírito é aquela direcionada para exercer efetivamente a sua missão. Agora, caros amigos, caras irmãs e irmãos, eu preciso dizer, precisamos resgatar o ministério do Espírito Santo.
Nós, de certo modo, sabemos ensinar a respeito, mas promover uma atuação na nossa igreja, onde se manifestam os ministérios e os dons do Espírito Santo, daí nós somos bastante tímidos. Certamente pela nosso certo conflito com o pentecostalismo. O que não deveria nos deter de sermos ousados em abrirmos para o ministério do Espírito Santo na nossa igreja. Isso é fundamental para uma igreja que seja o modelo de Deus. É o nosso quarto ponto. Quinto lugar, é mais ou menos rápido esses pontos, depois podem ser elaborados por outros. A quinta característica é a de que não há ação, engajamento no ministério sem esforço. Agora, a princípio, isso pode parecer uma contradição com a ideia da manifestação da graça e da misericórdia de Deus, mas não é. Nós dependemos totalmente de Deus através do seu Espírito e nos esforçamos em tudo. Veja bem, o exemplo da igreja de Jerusalém. Essa igreja se reuniu durante 40 dias para que Jesus o ensinasse. Cara, se nós temos uma conferência que dura 3 dias, a gente sai muito cansado. Eles se reuniram durante 40 dias para receber um ensino especial. Essa igreja pregava incansavelmente às multidões. Todos os dias, não todos os domingos, todos os dias, seus membros se reuniam no pátio do templo. Confrontavam líderes políticos e religiosos. Davam de tudo que possuíam. Será que não era uma igreja reforçada? Como Deus reagia a toda essa dedicação? Será que Ele abençoava seu esforço ou mandava que ficasse quieta num cantinho enquanto Ele, sem a igreja, fazia o trabalho sozinho? A história mostra o quanto Deus abençoou e usou esta igreja para seus propósitos. Isso deve nos levar a algumas perguntas. Qual é o nosso alcance? E qual é o tamanho do nosso esforço? Onde está o nosso compromisso? Sexto ponto. É o reconhecimento que a nossa vocação como igreja é eminentemente missional. Agora, eu sei que tanto Vinícius como eu e de repente outros estão usando bastante essa nova palavra missional. Não se preocupe muito com a palavra. Eu vou dar uma definição de 3 palavras só. É lógico que é bem rico, né? A gente pode falar há muito tempo a respeito disso. Tem gente que escreve livros sobre o assunto. Eu, inclusive. Mas 3 palavras resumem tudo. Uma igreja missional é voltada para fora. Decore isso. Voltada para fora. Não precisa complicar mais do que isso. Uma igreja modelo é uma igreja voltada para fora, não para dentro. A princípio, talvez a igreja tenha tido dúvidas sobre seu papel e lugar no plano de Deus. Nós vemos em Atos 1:6. Contudo, Jesus logo esclarece esse assunto, permitindo que a igreja entendesse sua função de ser testemunha por toda parte do mundo. Essa é a sua vocação, essa é a minha vocação, esta é a nossa vocação. A igreja nasceu com essa visão, afirmou essa visão e assumiu essa visão durante a sua vida. Esses são apenas
poucos exemplos, o livro de Atos contém muito mais. Só pode ser missional a igreja que tem uma visão voltada para fora. Pensa nas atividades, pensa nas nossas orientações, pensa até mesmo no nosso culto. Resumindo, a igreja de Jerusalém tinha os mesmos valores e as mesmas características missionárias, missionais, voltadas para fora, de outras igrejas que nós vemos no Novo Testamento, como Antioquia, Filipos, Roma e Éfeso. Os valores básicos são dois: uma vida vivida pela graça de Deus e o amor em ação. Essas duas coisas juntas, uma vida vivida pela graça e o amor em ação, é o que redonda nos conceitos de graça e misericórdia. Graça e misericórdia de Deus são bem próximas às ideias, inclusive no Antigo Testamento e no Novo. As duas palavras. Não pode ter um sem a outra. Uma igreja que manifesta a graça de Deus, manifesta visualmente, concretamente, palpavelmente, através de demonstrações de amor em ação. Fora disto, são 5 características que nós reparamos. Uma vida de oração e adoração, uma igreja que adora adorar, uma liderança diversificada, bem distribuída e engajada, uma dependência do Espírito Santo, muita força e garra em seu desempenho e a percepção que a sua vocação, que a minha vocação é voltada para fora, não para dentro. Queres ser uma igreja assim? Queres uma vivência com Deus assim? Queres viver no poder do Espírito Santo? Como tudo isso aconteceu? Como tudo isso começou? Qual era a parte nossa? No caso de Jerusalém, qual foi o primeiro passo? Agora vamos ler alguns versículos antes da nossa passagem que nos dão a pista. Atos 2, 37 a 39. Como tudo isso começa? Atos 2, 37 a 39. Quando ouviram isso, isto é, a multidão para quem Pedro estava pregando, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Se nossa salvação é algo que se inicia pela graça de Deus e continua ao longo da nossa vida, então essa exortação de Pedro cabe a cada um de nós, não uma vez na vida, mas 10, dezenas, centenas, milhares de vezes. Arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado, seja através do batismo incluído na igreja. Então, 2 coisas, de certo modo aqui, 2 coisas. O arrependimento diário e a nossa inclusão como membros do corpo de Cristo. Gente, que alegria poder compartilhar essas palavras com vocês. Minha oração é que Deus imprima
no nosso coração e nas nossas mentes aquilo que Ele tem para cada um de nós. E que Deus abençoe as próximas semanas, as próximas pregações e a sua escuta a respeito do que Deus quer para a sua vida, não só individualmente, mas como a igreja presbiteriana independente do Bom Jesus. Um grande e um forte abraço. Na tradução original, a nossa próxima música, o título dela é Deixe Ser, o Let It Be, dos Beatles. Essa letra foi composta pelo Sérgio, um meu tio lá de Canoas, uma música que ele fez para nós, para o nosso culto, que alcançou o pessoal lá de Canoas. O nosso agradecimento para o Sérgio, um grande beijo, aproveitem a música. Procurando alguma solução, sinto a força e sigo em frente, creio em ti. E olhando para o mundo, todo dia vendo o sol nascer, tu nos dá um recomeço, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Agora nós vamos ver uma iniciativa que brota da visão da nossa igreja, que é ajudar a construir uma cidade melhor a partir do Evangelho. Mostra para nós o que tu está fazendo aí, Belani. Então, pessoal, vendo o exemplo que nem lá na igreja, que tem uma horta lá, né, uma horta comunitária, e fomos plantando e daí tem a minha irmã do lado que cuida da criança, daí trouxe as crianças para me ajudar também, né, pôr a mudinha, daí nasceu, tá, daí fiz o viveiro ali das mudas, que nasceu bonito, porque a terra é boa, aí e a ideia é disso aqui transformar uma horta comunitária também, né, porque daqui pode ser o sustento e daí o pessoal tá parando de jogar lixo. Então, acho que me tocou o coração, assim, de ver, né, a terra ali, a criação, né, que Deus bondoso deixou para nós. E tudo que a gente planta e cuida, a terra dá, né, nós devolve que nem o alimento. A sementinha você põe na terra, você aduba, molha, cuida ali direitinho, né? E depois vem o fruto. Então eu vejo assim a vida, né?
para a vida da gente. Tu planta, espera o tempo de Deus, né, para nascer, para tu colher. Então isso é a vida da gente também, né? E que esse Pai bondoso deixou para nós tudo isso. Então que nós dê ânimo para cada vez mais a gente poder, né, agradecer e plantar e colher. A Beloni também é membro da IPI Bom Jesus e lá no bairro dela, ela tomou essa iniciativa para transformar um pouco a vida das pessoas que estão ao redor dela. Beloni, grande beijo, tu é um exemplo para todos nós.